Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Odete começa a desconfiar. Será que Ivan reatou com Raquel? Ela precisa de uma resposta certeira. E a pessoa escolhida para colocar o plano em prática é Luciano, o melhor amigo de Ivan. Odete manda chamar Luciano para sua sala. A voz dela é calma, mas cheia de segundas intenções. A vida às vezes nos oferece alguns atalhos bem interessantes. Você entende, não é? Cooperar comigo significa garantir seu futuro na TCA. Uma vida melhor, mais dinheiro. Luciano fica paralisado, sem entender direito o que ela quer dizer. Odete olha diretamente nos olhos dele e vai direto ao ponto. Quero saber se o Ivan voltou com aquela tal de Raquel. Só isso. Luciano hesita. A senhora quer que eu siga o Ivan? Odete sorri de leve, mas o olhar dela é ameaçador. Pense bem, Luciano. Talvez dessa vez eu acabe te devendo mais um favor. Pressão, tentação e oportunidade. Por fim, Luciano cede. Ele aceita e começa a seguir Ivan, em silêncio, com toda a cautela do mundo. Pouco tempo depois, Marco Aurélio convoca Ivan para representar a TCA numa conferência de empresários. Ao mesmo tempo, Bartolomeu também incentiva a Raquel a participar do mesmo evento, para divulgar a marca Paladar. Raquel aceita, sem saber que o destino está prestes a colocá-la frente a frente com o Ivan, num reencontro inesperado. Naquela noite, Ivan entra no salão do evento, elegante e confiante. De repente, dá de cara com Raquel. Raquel? O que você está fazendo aqui? Ela também se surpreende. Vim representar minha empresa. Deixa eu adivinhar, foi a TCA que te mandou, né? Ivan sorri, confirma com a cabeça, e então passa o braço pelos ombros de Raquel como se o tempo não tivesse passado. Eles conversam com intimidade. Olhares, sorrisos e lembranças do passado voltam à tona. Mas o que nenhum dos dois percebe é que Luciano está por perto, escondido entre a multidão. Ele tira o celular do bolso e registra aquele momento. Uma foto aparentemente inofensiva, mas que vai desencadear um caos que ninguém imagina. Porque naquela imagem não estão apenas Ivan e Raquel. Há algo a mais que vai arrastar todos direto para o inferno. E a partir daí, Ivan vai descobrir traições das mais dolorosas. Não de inimigos, mas de quem ele chamava de aliado. E ele já sabe exatamente o que vai fazer para se vingar. Luciano não tira os olhos de Ivan e Raquel, nem por um minuto. Ele os observa de longe, com discrição e estratégia. Quando a conferência chega ao fim, Ivan convida a Raquel para jantar, e ela aceita. Os dois seguem para um restaurante acolhedor e reservado. Luciano continua à espreita, sem ser notado. Assim que percebe uma brecha, ele entra no local e escolhe uma mesa escondida no fundo do salão. Ivano nem imagina que está sendo vigiado. Está concentrado, olhando para Raquel com ternura. Então, de repente, ele se declara: "Eu ainda sinto sua falta, mais do que consigo admitir." Raquel se emociona. Tenta manter a compostura, mas os olhos já brilham com lágrimas. "Você não faz ideia do quanto eu senti sua falta, Ivan." Eles se aproximam, um momento carregado de emoção. Quase se beijam. Luciano levanta o celular. Clique. Mais uma prova registrada. Na manhã seguinte, Luciano vai direto à sala de Odete. Joga as fotos sobre a mesa e diz com frieza: "Ivan e Raquel estão voltando. Tenho fotos deles no credenciamento da conferência e também durante o jantar no restaurante." Odete observa as imagens com os olhos inflamados de raiva e desprezo. Incrível! O ser humano realmente nunca decepciona, não é? Sempre tão previsível e traidor. Ela analisa as fotos com mais atenção, até que franze a testa. Pera, isso não faz sentido. O que Raquel estava fazendo numa conferência de fornecedores da aviação? Luciano responde de imediato. Ela disse que está expandindo para o ramo de alimentação aérea. Odete pausa alguns segundos, então ordena:
Pode sair, Luciano. E não diga uma palavra disso pra ninguém. Poucos minutos depois, Ivan é convocado para a sala de Odete. Ele entra visivelmente tenso. Dona Odete, a senhora me chamou com urgência. Aconteceu alguma coisa? Sem rodeios, Odete empurra o maço de fotos na direção dele e questiona. Tem algo a me dizer? Você realmente está se envolvendo com sua ex? Ivan fica em choque. Pega as fotos, olhos arregalados. Que isso? A senhora mandou alguém me seguir? É sério isso? Odete mantém a frieza. A voz dela cortante como lâmina. Não importa como eu consegui isso. O que importa é, eu tenho provas de que você está se relacionando com outra mulher. E isso significa que você me deve R$300 mil de multa. Ivan tenta manter a calma, mas rebate. Dona Odete, eu não voltei com a Raquel. Foi só um jantar, nada mais. E se a senhora quer me multar por isso, saiba que isso é ilegal. Eu conheço meus direitos e não cometi nenhum erro. Odete o encara com firmeza, a voz dela cortante como lâmina. A escolha é sua. Ou você volta para casa e pede desculpas à minha filha, ou paga os R$300 mil e ainda enfrenta uma punição maior. Ivan cerra os punhos, engole suco. Seu olhar começa a mudar. Não há mais fragilidade, só fúria. Pode processar, fazer o que quiser. Eu não fiz nada de errado. Ivan disse isso e saiu da sala de Odete. Saiu como quem carregava um mundo nas costas. O olhar perdido, o rosto carregado de raiva, frustração e decepção. De volta à sua sala, encontrou Luciano à espera. E assim que entrou, Ivan não aguentou mais guardar para si. Desabafou, fervendo de indignação. Com o rosto contraído de fúria, ele quase gritou. Ela não pode me obrigar a continuar casado com a filha dela. Você acredita que a Odete mandou alguém me seguir ontem à noite? Luciano levantou levemente as sobrancelhas, fingindo surpresa, e respondeu com falsa solidariedade. Sinto muito por tudo isso, Ivan. É só mais uma prova de que você precisa tomar muito cuidado com essa mulher. Se eu puder te ajudar com qualquer coisa, é só dizer. Ivan respirou fundo, tentando se acalmar. Obrigado, Luciano. Você já tem sido um grande amigo. Luciano assentiu com a cabeça, depois disse que precisava sair e deixou Ivan sozinho. Com a sala em silêncio, Ivan permaneceu alguns segundos parado, até que resolveu ir até a mesa de Luciano para pegar um documento. Mas então, algo chamou sua atenção. Sobre a mesa, um maço de fotos. Fotos dele e Raquel, jantando juntos. Ivan ficou paralisado. Pegou as fotos incrédulo e murmurou. Peraí, o que essas fotos estão aqui? Se ele já tinha isso nas mãos, por que fingiu que não sabia de nada? Não, não pode ser. Luciano, não você. Mas seu olhar logo se fechou. O que era surpresa virou suspeita, e a suspeita virou raiva. Se isso for um plano da Odete, do Marco Aurélio e do próprio Luciano, então isso não vai acabar bem. Enquanto isso, em outro ponto do prédio, Odete, tomada por uma nova fúria, invade a sala de Marco Aurélio. Ele conversava com Mário Sérgio, mas nem teve tempo de reagir. Odete entrou como um furacão e gritou. Como você teve a coragem de me passar para trás desse jeito, Marco Aurélio? Fazendo negócios com a pessoa que eu mais detesto nesse mundo? Marco Aurélio franziu a testa confuso. Do que você está falando? Sem dar resposta direta, Odete bateu forte na mesa. Sua voz tremia de raiva. Quero saber agora mesmo por que a Raquel Acioli virou fornecedora da nossa comida de bordo. Mário Sérgio tentou intervir cauteloso. Dona Odete, desculpe interromper, mas esses contratos foram encaminhados pelo próprio Ivan Meirelles. Os olhos de Odete se arregalaram. Um segundo de silêncio. Então, a fúria explodiu. Maravilha! Achei o endereço certo do meu surto. Não acredito nisso.
O Ivan teve a cara de pau de usar a minha empresa para favorecer a ex-mulher dele. Marco Aurélio virou de lado, quase soltando uma gargalhada. Enquanto isso, Odete começava a gritar descontrolada, como se estivesse prestes a explodir. Aliás, ele vai se arrepender do dia em que nasceu. Enquanto isso, Luciano retorna à sala, mas assim que entra, congela. Ivan está lá, segurando as fotos em mãos. O olhar de Ivan é puro gelo. Luciano gagueja, sem acreditar no que vê. Ivan? Ivan se vira lentamente. Sua voz sai entre os dentes, carregada de raiva. Então foi você. Você me seguiu ontem à noite. Me fotografou com a Raquel e entregou as fotos para Odete. Você me traiu, Luciano. Luciano fica paralisado, sem como negar. Abaixa a cabeça, os olhos marejados e diz com a voz embargada: Me desculpa, Ivan. Eu não sei o que dizer. Minha avó estava muito doente. Eu precisava de dinheiro. Acabei aceitando o suborno da Dona Odete. Mas, desde então, eu não consegui mais dormir em paz. As lágrimas começam a cair pelo rosto de Luciano. Ivan fica em silêncio por um momento. Depois, fala com um tom mais calmo, mas firme. Tudo bem, Luciano. Eu entendo. Quem já lidou com Odete sabe o tipo de pressão que ela faz. O importante é que você foi sincero. E isso já diz muito. Ele se aproxima, o olhar decidido. Agora escuta. Vamos inverter esse jogo. Finge que ainda tá do lado dela, mas traz as informações pra mim. A gente vai virar essa partida juntos. Luciano fica impressionado. Não esperava perdão. Emocionado, balança a cabeça afirmando: Eu nem sei o que dizer. Eu não mereço sua amizade. Só não quero que você se machuque por causa disso. Ele respira fundo e alerta com um sussurro. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Marco Aurélio e Mário Sérgio estão armando contra você. Ivan franze a testa, voz cortante. Como é que é? Luciano confirma, sério. É isso mesmo. Eles estão aproveitando que você está em baixa com a Odete para puxar o seu tapete. Querem te humilhar e te expulsar da TCA. Na mesma hora, na mansão de Odete, ela chega em casa e dá de cara com Celina. O rosto de Odete está vermelho, de raiva, seus olhos faiscando ódio. Você acredita, Celina? O Ivan me traiu. Celina empalidece. O quê? O que ele fez? Odete range os dentes, a voz cheia de ressentimento. Ele usou informações internas da TCA para avisar a ex-namoradinha dele, a Raquel, para ela comprar a empresa fornecedora de alimentos da gente. Celina fica em choque. A voz sai trêmula. Meu Deus, o Ivan? Ele não seria capaz. Odete ri com frieza. Pois ele foi. E vai pagar muito caro. Ela aperta os punhos, fala cada palavra como uma sentença. Eu quero o Ivan na cadeia. Pra ontem. Celina começa a tremer. Ela sabe que foi ela quem passou a informação para Raquel. Engole seco, tenta manter a calma e pergunta com cuidado. Mas só por causa disso, o Ivan pode ser preso? Odete arqueia a sobrancelha, com um sorriso cínico e o olhar afiado como lâmina. Ah, pode sim. Consigo inventar 1000 outros motivos para colocar esse traidor atrás das grades. Ela estreita os olhos, a voz fria como gelo. Vou dar a ele uma última chance. Se não aceitar, é cadeia. Agora vou voltar para a TCA. Só passei aqui para me acalmar, antes de encarar esse verme. Celina permanece estática na sala, pálida, quase sem forças para ficar de pé. Ela murmura para si mesma, num sussurro sufocado pelo medo. Meu Deus, agora ela vai descobrir a verdade. O que vai ser de mim quando ela souber que fui eu quem passou a informação para Raquel? Pobre do Ivan, a Odete vai destruir ele. Será que eu devo fazer alguma coisa? Depois de alguns segundos de angústia, Celina toma uma decisão. Ela precisa encontrar Raquel, urgentemente. Enquanto isso, Odete retorna à TCA. Sem perder tempo,
convoca Ivan para uma reunião. O rapaz entra, visivelmente tenso. Aconteceu alguma coisa, dona Odete? A empresária não perde tempo. Para com esse teatrinho. Eu já sei que foi você quem vazou informações internas da TCA para Raquel. Você usou a minha empresa para beneficiar a sua ex-namorada e vai pagar caro por isso. Ivan fica pasmo, a voz embargada. Do que a senhora está falando? Eu nunca faria isso. Odete rebate, dura e incisiva. Chega de fingimento, Ivan. Além disso, você falsificou documentos e desviou uma fortuna da minha empresa. Tá tudo no relatório que o Marco Aurélio me entregou. Ivan arregala os olhos, indignado. Isso é a maior mentira que eu já ouvi. Eu nunca toquei nenhum centavo da sua empresa. Quem tá roubando a senhora é o próprio Marco Aurélio. Eu sabia que ele ia tentar me prejudicar. O Luciano já tinha me alertado. Odete continua impassível, implacável. Ivan, isso agora é questão judicial. E não é brincadeira. Ser acusado de vazamento de dados e desvio de dinheiro acaba com a reputação de qualquer executivo. Ivan, à beira das lágrimas, tenta se defender. Eu juro que não fui eu! A senhora está sendo enganada por uma armação! Mas Odete levanta a mão e interrompe. Chega de drama, Ivan. Isso tudo é fácil de resolver. Ela encara Ivan nos olhos e fala pausadamente com frieza calculada. Se hoje você voltar para Heleninha e pedir desculpas a ela, eu retiro a denúncia e esqueço a multa dos 300 mil. Ela faz uma pausa dramática e conclui. Mas se recusar, eu chamo a polícia. Agora! Ivan cerra os punhos, os olhos vermelhos de raiva e humilhação. E então ele grita. Eu sou inocente, Odete. Eu não vou voltar com a Heleninha. Já disse isso. Nada vai me fazer mudar de ideia. Repito, eu sou inocente. Odete arqueia as sobrancelhas com um sorriso cínico que arrepia. Que pena, Ivan. Você não me deixou outra escolha. Todo mundo que se recusa a cooperar comigo acaba se arrependendo. Ela se vira e grita. Consuelo, pode deixar a polícia entrar. Ivan se assusta, os olhos arregalados. Como assim? A polícia já está aqui? Odete confirma fria como gelo. Eu avisei, meu querido. Disse que se você não voltasse para casa, iria se entender com a justiça. Agora você vai ficar detido até provar que não desviou dinheiro da minha empresa e que não vazou informações para beneficiar a Raquel. Boa sorte! Ivan entra em desespero. Grita no corredor, provocando um escândalo que chama a atenção de todos os funcionários. O escritório inteiro para. Ao longe, Marco Aurélio e Mário Sérgio assistem tudo. Marco sorri com prazer e cochicha para o comparsa. Se eu soubesse que seria tão gostoso ver o Ivan sendo chutado daqui, teria dado um jeito nisso há muito tempo. Enquanto isso, Luciano assiste a cena em pânico. Sem pensar duas vezes, ele pega um envelope sobre a mesa e corre desesperado até a empresa de Raquel. Lá, ele encontra Raquel sentada com Consuelo. Ofegante, ele dispara. Raquel, é sério? O Ivan tá prestes a ser preso. A polícia já tá na TCA. Ele me pediu para entregar isso para você, caso alguma coisa acontecesse. Raquel empalidece, cheia de raiva. Meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. Aquela mulher, ela mandou prender o Ivan. Celina também entra em pânico. Eu sabia que a Odete ia acabar fazendo uma coisa dessas com ele. Minha irmã perdeu completamente o juízo. Raquel se levanta de um salto, determinada. A gente tem que ir para a TCA agora, Celina, e impedir essa prisão, mesmo que isso signifique contar toda a verdade sobre nossa sociedade para Odete. Celina hesita por um segundo, com medo nos olhos, mas logo concorda com um aceno. Não há mais tempo. As duas saem correndo da empresa, determinadas a salvar Ivan, custe o que custar. Raquel pega a pasta das mãos de Luciano. O rapaz sussurra. Acho que aí dentro tem documentos confidenciais que podem salvar o Ivan. Ele me pediu para entregar só para você, caso acontecesse alguma coisa. Sem perder tempo, o grupo corre até a sede da TCA. Chegam bem na hora em que Ivan está sendo escoltado pela polícia. Desesperada, Raquel grita. Esperem!
Não levem o Ivan! Eu tenho como provar que ele é inocente! Consuelo, Marco Aurélio, Mário Sérgio e vários funcionários se aproximam para ver a confusão. Logo em seguida, Odete aparece furiosa, o rosto vermelho de raiva. Essa cozinheira acha que é quem para entrar na minha empresa desse jeito? Eu vou encerrar agora mesmo o contrato entre a TCA e a Paladar. Ela se vira para Celina com um tom cortante. E você, Celina? O que está fazendo ao lado da Raquel, posso saber? Raquel, firme, levanta a pasta diante de todos. Aqui dentro estão as provas de que o Ivan é inocente. Todas as acusações feitas pelo Marco Aurélio são falsas. Na verdade, os responsáveis pelos desvios de dinheiro são o próprio Marco Aurélio e o Mário Sérgio. Odete se vira bruscamente, encarando os dois. Mário Sérgio fica pálido, mas ainda tenta gritar. Mentira! Essa ex-namoradinha do Ivan tá nos acusando só para livrar ele. Raquel, calma, entrega a pasta ao policial. Todas as provas estão aqui. É só verificar. Ivan sorri de leve e pergunta a Luciano: Então, você conseguiu trazer a pasta? Luciano confirma com a cabeça. Sim, cheguei no momento certo. Odete abre a pasta, folheia rapidamente os documentos e então levanta os olhos. Pois é, Marco Aurélio. Acabou para você e para o seu capanga. Ela aponta para os dois. Juntem suas coisas e saiam. Estão demitidos. Todos ao redor ficam chocados. Mas Odete não para por aí. Ela se volta para Ivan com frieza. E você? Mesmo assim vazou informações da minha empresa para ajudar a Raquel. Vai ter que pagar por isso. Marco Aurélio entra em pânico, a voz trêmula. Calma, Odete. Esse dossiê do Ivan é forjado. Precisamos conversar. Ele insiste, quase implorando. Eu juro que sou inocente. Qualquer documento que o Ivan apresentou faz parte de um complô contra mim. Odete dá ordem com frieza no olhar. Ponham esses dois na rua agora mesmo. Esse é o problema dos homens. Acham que podem passar a perna nas mulheres e que ninguém vai descobrir. Mas hoje, o jogo virou. Ela se vira para os policiais. Podem levar o Ivan. Mas, de repente, Celina se interpõe e grita. Chega, Odete! O Ivan é inocente! Fui eu quem passou as informações para Raquel. Um silêncio absoluto toma conta da sala. Raquel e Ivan ficam boquiabertos com a revelação. Odete arregala os olhos, transtornada. O quê? Eu ouvi direito? Você perdeu completamente o juízo, Celina. Traiu a própria família? Sim, eu fiz isso, porque sou sócia da Raquel. Queria minha independência financeira. Não aguentava mais suas humilhações, seu controle, suas ameaças. O policial se volta para Odete. Nesse caso, não há mais motivo para manter Ivan detido. Ele está livre. Odete fica vermelha de raiva, os olhos incendiados. Então você escolheu me trair, Celina. A partir de hoje, não verá mais um centavo meu. Vai rastejar, arrependida pelo dia em que conheceu a Raquel. Mas Celina encara a irmã sem medo. Pode guardar suas ameaças, Odete. O que eu e a Raquel faturamos com a Paladar é o mesmo que você lucra com a TCA. Não preciso mais de você, nem do seu dinheiro. Aprendi a investir no que realmente vale a pena. Odete grita descontrolada, aos berros de raiva. Mas o delegado toma a decisão. Dona Odete, a senhora está intimada a nos acompanhar. Vai prestar esclarecimentos sobre falsas acusações e difamação. Mesmo sendo arrastada pela polícia, ela continua gritando. Eu vou me vingar! Isso não vai ficar assim! Ivan, aliviado, abraça Raquel com emoção. Você, a Celina e o Luciano salvaram a minha vida. Eu nem sei o que dizer. Obrigado, Raquel. Eu te amo. Pi. E você, o que acha? Ivan deve ficar com Raquel ou reatar com Heleninha? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo para continuar recebendo os próximos capítulos dessa novela imperdível.